Mais um vídeo sobre o quarto mandamento. Dessa vez um vídeo falando sobre a questão de que o dia do Senhor não é um dia para proibição, tá? Isso é importante. Primeiro eu falei sobre do que se trata o dia do Senhor, pensando em contexto e propósito em si. Agora eu quero falar sobre o fato de que esse dia não representa um dia de proibição, não é? A maneira de entender assim, ela é muito errada, é muito estranha. Eu sei que talvez alguém pense que reformados no geral pensam assim, ou entendem que o dia do Senhor é o dia da cobrança, é o dia da grande supervisão, onde os pastores estarão de olho nos membros para ver o que eles estão fazendo, né? Fiscalizando, mapeando, né? Os pastores colocam um chip nos membros para saber se eles estão indo para algum lugar. Então, assim, o dia não é um dia de proibição, certo? Não é um dia de proibição. Essa maneira de entender é porque eu sei que talvez alguns reformados tenham alguma dificuldade ou tenham tanto apreço pelo dia, não é que eles acabam errando por excesso, digamos assim. Tentam demais se esforçar por guardar o dia do Senhor, o que é uma coisa louvável, mas acabam às vezes ultrapassando, né, e exagerando um pouquinho e tornando o dia para algumas pessoas, para alguns irmãos, um dia terrível de cobrança, e esse não é o propósito do dia. Se nós não pudermos desfrutar do prazer no dia do Senhor, então, né, não é, quando eu digo prazer, não é pensando em é um dia que eu torno igual aos outros, não, eu torno melhor do que os outros, entende? Eu evito certas coisas, sair para estar nesse sentido fazendo com que outros trabalhem para mim, né? Eu acho isso bastante injusto. Não, eu não estou falando de lei de mercado. Uma coisa é o mercado, uma coisa é a nossa fé, tá? Então, como o mercado funciona é de uma forma, tá bom? E cristãos reformados que pensam assim como eu têm que trabalhar no dia do Senhor também, não é? E eles são responsáveis por suas famílias e têm que trabalhar. E eles não trabalhar quando eles precisam é errado. Então tem que trabalhar mesmo. Então é só saber entender as coisas, certo? Mas o ponto é não entender esse dia como um dia de proibição. Não é esse o objetivo do dia. Como eu tinha dito, o dia é um dia de liberdade, de prazer. Não liberdade para você fazer o que você quiser, como você já faz na semana. Mas um dia de liberdade para você ter a oportunidade, não é, de maneira a ter mais tempo e dedicar mais tempo e mais qualidade nesse sentido em fazer as coisas de Deus, tá? Os fariseus tinham uma maneira, ou alguns judeus tinham uma maneira estranha de olhar o mandamento. Eles eram muito apegados, né? Não à lei em si, mas a tradição criada em cima da lei, as suas próprias interpretações da lei. Isso é um erro. Por isso eles censuravam Jesus Cristo. Eu vou observar dois textos aqui. É o texto de Mateus 12, verso 12, 11 e 12 no caso, né? Que diz bem assim: Ele lhe respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Veja como que eles interpretavam. No sábado não pode trabalhar. Isso significa dizer que eu não posso fazer o bem às pessoas. Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Se é uma libertação, se é um sinal de que Deus nos libertou de muitas coisas, da escravidão, do pecado, não é? Então eu posso sim fazer o bem, devo fazer o bem. Lucas 13, verso 14 a 16, diz bem assim: Indignado porque Jesus havia curado num sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Então, percebam as respostas de Cristo àqueles que eram tão apegados às suas próprias interpretações, não é, da lei de Deus, e por isso oprimiam o povo. Oprimiam o povo. Eles não entendiam o que era misericórdia. Não entendiam o que era misericórdia. Entende? O mandamento não nos proíbe de fazer o bem. Há tanto o que fazer quando se fala no dia do Senhor, e muitos se preocupam muito mais com as proibições, né? Pergunte o que eu devo fazer, como eu posso aproveitar melhor o dia do Senhor. Não fique perguntando se aquilo ou aquilo pode ou não pode. Isso é muito tolo e imaturo, na verdade, não é? Cristo nos dá uma boa noção, não é? Um ensinamento muito rico sobre o que deve ser feito no dia do Senhor. Com relação a isso, estar fazendo bem, libertando, não é, uma mulher da opressão demoníaca que ela estava sofrendo.
João 5, 16 e 17, lemos bem assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Ou seja, o que Cristo nos ensina é que o dia de sábado, ou, na verdade, o dia do Senhor, o sábado cristão, né, o nosso Shabat, vamos dizer assim, dos cristãos, que é no domingo, ele é um dia, pensando no quarto mandamento, não quero entrar na polêmica se é sábado ou domingo, mas eu confesso que é no domingo, eu creio que a Bíblia ensina isso realmente, e confesso assim, mas pensando então no quarto mandamento, Cristo está nos ensinando que não é um dia nesse sentido para prisão, e nem um dia para que eu fique sem fazer nada, entendeu? Muito pelo contrário, é um dia em que eu faço obras, não é? Mas essas obras não dizem respeito, nesse sentido, aos meus prazeres pessoais, entende? Aos meus empreendimentos, tá? Ao entretenimento, ao me preocupar com ainda trabalhar para me sustentar. Entenda o contexto. Há irmãos que precisam trabalhar, e isso é perfeitamente compreensível, tá? Não tem problema nesse sentido. Deus providenciou o trabalho para eles. Entende? Mas, no geral, o que Cristo nos ensina é que esse mandamento, né, ele nos traz a liberdade para deixarmos nossos trabalhos pessoais de lado e nos dedicarmos mais ao trabalho de Deus. Esse é o ponto aqui, né? Então ele está dizendo justamente isso. Meu pai continua trabalhando até agora, até hoje, e eu também trabalho, né? Então assim ele mostra exatamente como é que nós cumprimos ou obedecemos o quarto mandamento. É assim que deve ser entendido, não é como um dia que Deus nos dá de liberdade para trabalhar para Ele, né? Os puritanos chamavam esse dia de o dia da feira da alma. Na semana, nós cuidamos em trabalhar e comprar o alimento, os utensílios necessários, aquilo que é necessário para o nosso corpo, para a manutenção de nossa vida neste mundo. Mas, não é? Ou seja, na feira, realmente, literalmente na feira. Mas no domingo, não é? Esse dia eu deixo tudo aquilo que eu faço na semana de lado, o trabalho, a busca por mantimento, não é? E agora eu vou, na verdade, me preparar para ir para a feira da alma. É o dia da feira da alma, onde eu estarei comprando ou buscando aquilo que é realmente edificação para a minha vida, não é? Bem espiritual, para que eu possa crescer na fé, ser edificado pelo Senhor. Esse é o objetivo, tá? Então, mais um vídeo sobre essa questão do quarto mandamento.